Bom dia a todos do sexto ano. Gente, vejam só, na aula de hoje veremos o verbo no tempo present continuous. Esse tempo indica uma ação que está em andamento. Ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. A formação do present continuous, como é que é? Assim, ó. O present continuous é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Utiliza-se o verbo to be no simple present, que é o presente simples, como auxiliar, e ao verbo principal é acrescida a terminação ing. Ou seja, na construção frasal, esse tempo verbal segue o seguinte padrão de formação: sujeito mais verbo to be mais o verbo com ing mais o complemento. Exemplo: She is watching TV. Ela está assistindo TV. Olha só, você vê uma ação que está em andamento, ou seja, ela continua assistindo a TV. Veja bem. Sujeito é she, que é ela. Verbo to be aqui é o is, né? Ela está. Mais o verbo com ing no final, watching, ing, e o complemento que é a TV. She is watching TV. Ela está assistindo TV. Como é a forma negativa desse present continuous? Na forma negativa, acrescenta-se o not depois do verbo to be, ou seja, a construção das frases negativas é feita da seguinte forma: sujeito mais verbo to be mais not mais o verbo com ing mais o complemento. Exemplo: She is not watching TV. Ela não está assistindo TV. Você percebeu que é a mesma coisa do afirmativo, só que depois do verbo to be tem um not. She is not watching TV. E a forma interrogativa, como é que é? Na forma interrogativa, o verbo auxiliar to be aparece no início da frase. O padrão da estrutura das frases interrogativas é o seguinte: verbo to be mais sujeito mais verbo com ing mais o complemento. Um exemplo: Is she watching TV? Aí ele está perguntando, ela está assistindo TV? Como é que você montou essa frase? Simplesmente você pegou o verbo to be e trouxe para trás do sujeito. Só isso. Então, ao invés de she is watching TV, ficou is she watching TV? E, logicamente, o ponto de interrogação. Ela está assistindo TV? Exemplos. Forma afirmativa. They are studying for the test. Eles estão estudando para o teste. Sujeito, verbo to be, verbo com ing no final e o complemento. A forma negativa, mesma coisa, só que você vai botar a palavrinha not depois do verbo to be. They are not studying for the test. E a forma interrogativa, a mesma coisa dessa de cima, da afirmativa, só que você vai trocar aqui a ordem. Você vai trazer o verbo to be para antes do sujeito. Então vai ficar: Are they studying for the test? Eles estão estudando para o teste? Ele vira uma pergunta. As frases abaixo estão no simple present. Passe-as para o present continuous conforme o exemplo abaixo. Você vai passar essas frases para o present continuous. Veja o exemplo. He talks too much. Ele fala muito. Como é que eu vou passar para o present continuous? Sujeito, verbo to be, is, né? E o mesmo verbo, só que com ing no final. E completa a frase. He is talking too much. Lembre-se, a composição de uma frase afirmativa no present continuous é o que eu acabei de dizer. Sempre será sujeito, verbo com ing no final e o complemento. He is talking too much. Veja só. Aí eu detalhei bem. He is é o sujeito, né? Mais o verbo to be is. Talking, que é o verbo talk com ing no final. E too much é o complemento. Lembre-se de usar corretamente o verbo to be. Cada sujeito tem um verbo to be correspondente. Eu sou, ele é, ela é. Isto é, você é, nós somos, eles são.
Agora passe as frases abaixo para o present continuous conforme o exemplo. Olha, outro exemplo aqui, ó. I recharge my music box. Eu recarrego a minha caixinha de música. Para virar present continuous, eu estou recarregando a minha caixinha de música, vai ficar eu, sujeito, repetir, ó. Verbo to be. Como é que eu sei que o verbo to be do eu é esse? Tá aqui, ó. Na tabela aqui em cima. Record, quer dizer, aqui eu coloquei recording, tá errado, é recharge, tá? Recharging my music box. Aí você faz isso com todas as outras frases aqui abaixo, tá? E para a forma negativa, você sabe, basta você colocar a palavra not após o sujeito. Exemplo, he calls the police. Aí vai virar, he is calling to the police, não é? Aí como é que você coloca ela na negativa? He is not calling to the police. Bastou você colocar a palavrinha not depois do verbo to be. Só isso mesmo, por hoje é só, pessoal. Talvez hoje ainda a gente faça um encontro pelo Meet, tá bom?